então, as posições, né, de coordenadas, x e y, lá, elas vão ser desconsideradas, a gente vai considerar a altura desses pontos. Tá? Então, quando a gente une os dois, quando a gente une as duas coisas, tá? Quando a gente faz os dois levantamentos juntos, eles viram um levantamento planialtimétrico. Tá? Então, a gente está fazendo um de cada vez, mas fazer os dois é basicamente, quando a gente tem um levantamento planialtimétrico, a gente faz os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então, ó, o levantamento altimétrico vai ser importante para a gente verificar a altura, né, o que acontece com a variação da altura em um determinado terreno, tá? Então, aqui eu coloquei uma ideia, eu já tinha colocado algumas coisas na aula passada, referente a levantamento altimétrico, tá? Na verdade, era planialtimétrico, tá? E aí tinham essas coisas de curva de nível, tá? Então, a ideia é que essas curvas de nível aqui representam pontos que têm a mesma altura em um terreno. Então, isso aqui é uma vista superior, então isso significa que toda essa região aqui tem uma altura de 50 metros. E aí, se você vir para cá, e se você for um pouquinho para baixo aqui, né, referente a esse mapa, você vai aumentar a sua altura para 100 metros, então quer dizer, isso sugere que conforme você vai vindo para cá, isso é como se fosse uma montanha, então isso aqui é um pico, então você consegue ter uma ideia, né, do terreno, né, quando a gente olha nesse mapa. Tá? É claro que fazer um mapa desse jeito, com curva de nível, provavelmente hoje é feito com um drone, com um satélite, porque você está fazendo um levantamento contínuo aqui, tá? E quando a gente vai fazer o levantamento manual, né, a gente faz o levantamento por pontos, tá? Então é difícil geralmente a gente fazer, né, um levantamento assim muito preciso quando a gente está num levantamento manual, tá? Então geralmente o que acontece é um levantamento. Eu vou mostrar uma outra figura aqui. O que geralmente acontece é isso aqui. A gente olha de perfil o terreno e a gente sabe o que está acontecendo nesse ponto de vista, né? Olhando com um perfil. Então, é como se a gente olhasse, né, somente em uma direção. Então, é como se a gente soubesse que, por exemplo, aqui tem 200 metros, aqui tem 150, aqui tem 100, aqui tem 50, aqui tem 0. Então, é difícil você fazer essa volta de 360 graus aqui manualmente, por isso que, geralmente, esse levantamento aqui, né, quando se trata de uma região muito complexa assim, quando a gente está, né, olhando as altitudes dessa região, ela geralmente é feita por softwares, por drones e essas coisas todas que vão facilitar, né, tira todo o trabalho da gente, senão a gente teria que fazer aqui um levantamento olhando aqui, um levantamento aqui, um levantamento aqui, para ter mais ou menos essa variação, tá? E mesmo assim, se a gente fizesse vários levantamentos aqui com um ponto específico, a gente não saberia o que acontece aqui, então a gente não saberia se aqui, por exemplo, existe um pico ou um vale, por exemplo, tá? Então a gente não conseguiria ter noção do que acontece entre essas visadas, tá? Por isso que é muito difícil a gente utilizar essa coisa com levantamentos manuais, tá? Mas como a gente vai lidar um pouco com levantamentos manuais hoje, só mais ou menos para vocês terem uma ideia do que é um levantamento altimétrico completo, tá? Quando a gente olha dessa forma, tá bom? Então, a ideia é que isso daqui é o terreno real, tá? E a gente representaria num papel, né? Numa carta topográfica, tá? Uma coisa dessa forma, ou seja, curvas de níveis representando aqui as alturas, tá? Então você vê aqui que cada curva de nível aqui, cada altura, né? Cada curva que representa a mesma altura, ela está representada aqui no nosso papel de uma forma bidimensional, tá bom? A gente viu isso numa imagem na aula passada, também ele estava em curva de nível, eu comentei que a gente ia ver na aula de hoje, mas não dessa forma, não essa forma exatamente, porque essa forma ela é feita, ela é produzida, né, por computador, tá? Então não é exatamente essa que a gente vai ver essa daqui, tá? Então a gente vai focar um pouco mais no nosso probleminha aqui, tá?
problema do perfil, né, vamos dizer assim, do perfil do terreno. Então, tem algumas coisas que eu preciso comentar, tá? A coisa mais importante nesse PowerPoint aqui, né, nessa tela, é a cota, tá? A cota é a chamada altura, tá? Mas por que a gente não pode falar que ela é altura? Porque ela é uma altura em relação a um nível de referência. Opa, faltou um acento aqui, tá? Então, não é a altura, então, por exemplo, se eu falar que você tem um terreno aqui e essa altura é 0, essa altura aqui poderia ser de 10 metros, tá? Então, quer dizer que referente a esse ponto aqui, ele tem 10 metros de altura. Só que se a gente olhar com referência ao nível do mar, por exemplo, ele não tem 10 metros de altura, né? Então, ele está como referência a esse ponto e não ao nível do mar. Imagina que isso daqui está em outro lugar, está longe, está numa montanha, enfim. Então, quer dizer que ele não teria 10 metros apenas de altura quando você comparar com o nível do mar. Então, a cota é o que a gente vai falar bastante aqui, tá? Às vezes eu vou falar sem querer a altura, porque a gente não vai se referir muito à altitude ortométrica, à altitude geométrica nessa aula, tá? É mais para a cota em si, tá bom? Então, a altitude ortométrica é a altura, vamos imaginar aqui, que vai ser uma altura referente ao nível do mar, tá? Então, quando a gente fala que tem lá um ponto numa cidade a, sei lá, 680 metros de altura. Tudo bem, você pode medir essa altura no chão, mas referente ao nível do mar, ela tem lá 680 metros de altitude, tá bom? Então, às vezes ele vai colocar aqui essa altitude ortométrica no nosso problema, mas a gente pode fazer uma referência aqui a uma altura, né, de referência, um ponto de referência, um nível de referência, e depois adaptar tudo para essa altitude ortométrica. É só somar, né, a altura que estava aqui na referência. Eu vou explicar um pouquinho melhor quando a gente estiver aqui, tá bom? Nesse slide aqui, tá bom? Então, cota é a altura referente a um ponto de referência, um nível de referência, né? Esse nível de referência, daqui a pouco, vai ser chamado de NR, tá bom? Então, se aparecer NR em algum lugar do livro único, é o nível de referência, tá? É como se fosse o ponto de partida lá na nossa aula passada. É o valor, é o ponto conhecido, vamos dizer assim, é o ponto inicial, tá bom? Aí a altitude ortométrica, então, é a altura, né, daquele ponto, é a altitude, vamos chamar de altitude, né? A altitude no nível do mar, tá? Que no Brasil você tem esse ponto aqui como referência, que é o Marégrafo de Imbituba, tá bom? Mas em outros lugares pode ter outros, tá? Altitude geométrica. Esses dois aqui a gente nem vai ficar falando muito, tá? Mas altitude geométrica é quando você olha para o elipsoide de referência. Não sei se vocês lembram, mas a gente adotava, né, alguns elipsoides de referência para fazer a nossa referência da superfície terrestre, tá? Então, quando a gente olha para um determinado elipsoide de referência, a altura daquele ponto até o elipsoide de referência, que, sei lá, é uma coisa mais ou menos assim, tá? Que não é a superfície da Terra, seria a altitude geométrica, tá? Ou seja, no modelo geométrico, tá? Entendendo que isso daqui é o geoide de referência, então é uma superfície matemática que tem uma equação específica, tá? Então imagina que isso daqui é uma superfície aqui, então essa distância, a distância do ponto de interesse até o geoide de referência é a chamada altitude geométrica, tá? Então, no nosso exemplo aqui, a gente pode ter, né, a altitude ortométrica diferente da altitude geométrica, tá? Então, se a gente for olhar aqui na superfície terrestre, pode ser que ela não seja igual, né, à superfície do elipsoide de referência. Pode ser que existam aquelas, deixa eu mudar a cor aqui, podem ser que existam, né, aquelas deformações aqui, né, ou seja, é só uma aproximação. Então, estou imaginando aqui que esse amarelo seria a superfície terrestre real, tá? Tá bem ruim, mas tudo bem, tá bom? Então, quando a gente olha a altitude geométrica, é a altitude em relação
ao elipsoide de referência. E a ondulação geoidal é a diferença, ou seja, aqui seria a diferença entre o que de fato é essa altura, né, em relação ao seu geoide de referência, tá bom? Então, ela é a altitude ortométrica menos a altitude geométrica. Então, quando elas forem iguais, essa ondulação geoidal é zero, né? Quando elas forem muito diferentes, provavelmente, se elas forem muito diferentes, esse elipsoide de referência nem é tão indicado para a região, tá? Mas essa ondulação aqui, ela é calculada como a diferença do modelo, né, geométrico que você está adotando, que é o elipsoide de referência, e o que de fato é a sua altitude ortométrica, né? Lógico, aqui em relação ao nível do mar, tá? Ou seja, a altitude real menos a altitude do modelo, vamos dizer assim. Mas essas duas coisas aqui, fiquem tranquilos que a gente não vai usar, pelo menos não na aula de hoje. Talvez mais para frente vocês usem isso, mas a gente não vai utilizar essas duas coisas, somente a cota e a altitude ortométrica, tá? Existem mais algumas coisas que a gente vai olhar aqui, mas isso daqui é quando a gente tem já uma medição, lógico que eu estou pensando sempre aqui que a gente está fazendo as medições com o teodolito, tá? Então, imaginando que esse daqui, ó, é o nosso teodolito. E a gente vai mirar, né, o teodolito, ou seja, a gente vai olhar para aquela mira, que é aquela régua graduada, tá? Então, a aula de hoje a gente vai ter essas medições de novo, né, com o teodolito e a mira, né, que foi aquela partezinha lá inicial, acho que foi da primeira aula, que eu coloquei aquele vídeo do professor Paulo Sérgio, acho, tá, que lidou com essa coisa de mira e régua, mas hoje a gente vai fazer um pouco mais com calma aqui, tá bom? Então, o que é a avisada? A avisada é quando você aponta o seu teodolito para a mira e faz a leitura, tá? Então, quando você está com o teodolito aqui e olha para essa mira, tá? Isso é uma avisada, tá bom? Aí, o que é o lance? O lance é a medida do desnível entre duas miras verticais. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui que vocês vão alinhar um monte de miras, tá? Para fazer o nível. Então, isso daqui, ó. Opa, cadê? Perdi aqui o mouse. Achei. Então, isso daqui é um lance, tá? Ou seja, quando você tem duas miras, tá? Então, isso daqui é um lance. Então, é a medida direta do desnível entre as duas, tá? Então, tá aqui, tá bom? Então, quando você olha somente para duas barrinhas lá que representam a mira, a diferença é o seu lance, tá? A seção é a medida do desnível entre duas referências de nível, tá? O que acontece? Mais para frente, a gente vai fazer isso várias vezes. Então, a gente vai começar aqui com uma referência, um nível de referência, né? Então, aqui seria, por exemplo, um ponto conhecido, e aí a gente vai fazer um monte de medições aqui para fazer os seus os seus cálculos, né, de diferenças. Até que você chega aqui, por exemplo, em uma outra referência que você já tem conhecido, tá? Então, por exemplo, você conhece aqui de um lado do terreno, conhece de outro lado do terreno, mas você não sabe o que acontece com a altura no meio, tá? Então, isso daqui, tá? A diferença entre duas seções conhecidas aqui, desculpa, aqui, ó, a seção é a medida de desnível entre duas referências de nível, tá? Então, tá aqui, ó, tá? Então, isso aqui seria uma seção. Então, é como se fosse como se fosse um zoom, né? Então, se você olha para uma partezinha, é o seu lance. Se você olha para um monte de partes, isso se torna uma seção, tá bom? Aí tem a linha de nivelamento. Linha de nivelamento é o conjunto de seções, tá? Entre duas RNs, tá? Então, isso aqui seria a sua linha de nivelamento, tá bom? O circuito de nivelamento é a poligonal fechada, constituída de várias dessas daqui, tá? Então, quando você tem várias linhas de nivelamento, você tem um circuito de nivelamento, e quando você tem vários circuitos de nivelamento, você tem uma rede de nivelamento. Então, é como se, por exemplo, uma visada é uma leitura, um lance
lógico, não exatamente dessa forma, mas um lance é quando você olha para duas visadas, tá? Uma seção é quando você olha para vários lances, vamos dizer assim. Uma linha de nivelamento é quando você olha para várias seções. Um circuito de nivelamento é quando você olha para várias linhas de nivelamento. E uma rede é quando você olha para vários circuitos. Então, é como se fosse aqui uma composição, né, de elementos anteriores, tá? O que é importante para a gente aqui? Somente a visada, tá? Então, a gente aqui, nessa aula e provavelmente nesse resto aqui de semestre, a gente só vai lidar com visada e com cota, tá? Se a gente for lidar aqui com lance, com uma seção, com uma linha de nivelamento, vai ser uma coisa muito pontual, tá? Então, como a gente vai fazer coisas muito pequenas, a gente não vai chegar a ter um circuito de nivelamento, porque circuito de nivelamento requer muitas medições, tá? Você precisa de várias linhas de nivelamentos, tá? Então, a gente não vai chegar a ter várias medições aqui, tá? Mas provavelmente, às vezes, aí, se vocês forem trabalhar com isso, dependendo da quantidade que vocês tenham, vocês até podem ter aí circuito de nivelamentos e rede de nivelamentos, tá? Mas o que vai importar para a gente aqui vai ser o básico, né? A introdução aqui nessa coisa de levantamentos altimétricos, e a gente só vai usar a cota altitude ortométrica, né? Que vai ser a altitude, entre aspas, né? Considerada até no nível do mar, tá? E a visada. Fora isso, talvez aí entre um lance, tá? Que o lance, beleza, até pode ter aí algum caso aí de referência nos exercícios, tá? Então, mas fora isso, não precisa ficar muito preocupado com as outras coisas que elas não vão aparecer, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui é, quando a gente olha pelo teodolito, né, quando a gente faz a leitura, quando a gente aponta o teodolito lá para aquela régua graduada, a gente tem a leitura da mira, tá? Que foi aquele vídeo que a gente fez, que eu fiz, na verdade, não que eu fiz não, né? Que eu coloquei para vocês, no vídeo não é meu, então não foi eu que fiz, que representa aqui como que você olha, entre aspas, aqui qual que é a altura, né? Qual que é a medição naquela régua que você está olhando no teodolito, tá? Então, o que é importante? Claro que você precisa entender que nem todas as réguas elas são dessa forma, tá? Existem réguas um pouquinho diferentes, mas hoje em dia a maioria, que é a régua de alumínio lá, a maioria ela é dessa forma, então provavelmente o que vocês vão encontrar por aí é exatamente isso. Então, ó, quando você olha pelo teodolito, você tem aqui, quando você aponta, né, lógico, direito, né, para a mira, você vai olhar lá uma região, tá bom? Nessa região, deixa eu ver se tem alguma outra, tá aqui, ó. Nessa região, no seu teodolito, vai ter o fio médio, tá? Vai ter o fio superior e vai ter o fio inferior. Ou seja, você vai ter esse grid aqui, vamos dizer assim, essa grade, né? Aqui no seu visor do teodolito, tá bom? Para a gente aqui, o que vai interessar bastante na aula de hoje vai ser o fio médio, tá? Para a gente calcular distâncias, a gente precisava usar o fio superior e o fio inferior, que a gente fazia aqui essa subtração, tá bom? Mas, enfim, para a gente aqui hoje no levantamento altimétrico, a única coisa que vai ser importante vai ser o fio médio, tá? Eu não falei disso aqui ainda, só estou falando da leitura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apontar o fio médio, tá? Para um lugar específico aqui. E aí, por exemplo, para cada lugar específico que o fio médio ficar, então, se o fio médio ficar exatamente aqui, nesse risquinho, esse risquinho significa uma altura, né? Uma cota, vamos chamar de cota, de 2,028 metros, ou seja, de 2.028 milímetros, tá? Se o fio médio ficar nessa risquinha aqui, esse risquinho significa uma cota, né, uma altura ali de 1912, ou 1912 milímetros, ou 1,912 m ali, 1,9 m, enfim, 1,91 m, centímetros, 1,912 m, aí dependendo do que você quer usar, tá bom? Então, como é que a gente faz essa leitura? Tá?
que a gente precisa entender? Sempre entre dois números aqui, ó, por exemplo, aqui, se você olhasse para baixo, né, teria um 8, né, e mais aqui um monte de risquinhos pretos aqui, tá? Então, esse risquinho aqui, ele determina quantos, vamos dizer assim, quantos centímetros que você tá? Essa bolinha vai ter uma bolinha, pode ser que apareçam também duas bolinhas, podem ser que apareçam três bolinhas. Isso representa qual é a altura, né? Estou falando da régua em si, então aquela régua, ela está colocada no chão, né? Com alguém segurando do lado, tá? Então eu estou falando da altura aqui, imagina que meu boneco palito, tá? Então, eu estou falando da altura aqui referente à superfície, tá bom? Então, se você mirar o seu teodolito, né, o seu fio médio do seu teodolito, exatamente aqui, ó, vamos chamar aqui, exatamente aqui, tá? Ele é o primeiro risquinho desse negócio aqui chamado 2, que são os 2 metros. Então, significa que isso aqui, esse pontinho estaria aqui no 2 metros de altura, tá? Como é que eu sei disso? Por quê? Isso aqui representa 1 metro e aqui representa 1,9. Então, quando eu olho para essa seção aqui, eu estou olhando para os 1,9, tá? E aí, quando você passa dessa maiorzinha aqui, se você for ver, sempre a cada coisinha maior aqui, você tem 10 risquinhos, tá? Então, isso representa de 10 em 10 centímetros, tá? Então, isso aqui representa a partezinha do 1,9 metros, tá? Por quê? Entre os maiorzinhos aqui existe o 9, e eu estou olhando aqui no 1 metro. Então, esse símbolozinho aqui sempre tem em todos os as sessões, tá? Deixa eu procurar aqui algumas outras leituras para vocês verem. A gente não pode ter a régua e mostrar para vocês, né? Eu vou mostrar aqui algumas outras leituras que vocês podem ter. Então, ó, por exemplo, aqui já olhando como se fosse aqui, vocês não estão vendo ainda que não está na tela, mas eu estou procurando aqui achei. Ele só estava com uma imagem meio ruim. Ele está com uma imagem ruim aqui, eu não sei por que ele está com uma imagem em cima. Então, vou pegar uma outra imagem aqui. Deixa eu ver imagem. Aqui. Então, se vocês forem ver essa imagem aqui, não sei se vocês estão vendo ou vocês estão vendo o PowerPoint? Deixa eu ver aqui que eu estou mostrando aqui. Tá, agora eu estou mostrando a área de trabalho, beleza? Então, se vocês forem ver isso daqui, ele está nos 3 metros, tá? E tudo isso aqui representa os 3,6 metros, tá? Então, sempre a cada região de 10 em 10 aqui, você vai conseguir ver qual é o metro que você está e qual é entre aspas, né? Qual é a dezena dos centímetros que vocês estão, né? Você pode pensar que isso aqui são os decímetros, tá? Então, metros e decímetros. Então, você está na parte de 3,6. Então, essa primeira partezinha aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui pro meu PowerPoint aqui, tá? Então, cada região aqui branca e preta representa 1 centímetro, tá? Então, é como se fosse metro, decímetro e centímetro, tá? E aí você vai compor a sua altura, tá? Então, por exemplo, se você estivesse olhando para se o seu fio médio estivesse exatamente aqui, então seria 1,9, aí a gente vai contar 1, 2, 3, 4, e aí ele parou aqui na metade do quinto. Então a gente vai falar visualmente mesmo, tá? Que é 1,945. Se ele tivesse um pouquinho mais para cima, a gente colocaria, sei lá, 1,946, 1,947, tá? Então essa partezinha aqui dentro é mais visual mesmo, tá? Então não tem como a gente fazer aqui a precisão exata desse terceiro dígito, tá? Então vai mais ou menos no olho,
tá? Então, se ele estiver exatamente aqui, beleza, não tem nenhum problema, mas se ele estiver em qualquer região entre, né, ou a parte branca ou a parte preta, a gente vai determinar aqui meio que numa proporção visual, tá bom? Então, com isso, a gente consegue ver aqui onde que estão, né, cada risquinho que a gente vai olhar na nossa mira. Então, por exemplo, aqui, esse primeiro aqui, ó, tá 1,9, porque ele está no início aqui, tá? Então, ele nem foi para o próximo centímetro ainda, né, para a próxima unidade aqui, tá? Então, aqui, ele andou 10 e ele andou mais um pouquinho. Então, por isso que ele colocou aqui, ó, 1,912, tá? Aí, esse daqui, os 5, a metade aqui também sempre vai ser um pouquinho maior, tá? Então, aqui, ele completa ó, exatamente 5 unidades aqui. Então, 1950. Eu vou colocar sempre em milímetros, né? Então, 1950 milímetros. Aí, 50, 60, aqui, ó, não chega a completar os 60, então está um pouquinho para cima na metade aqui, no ponto de vista dele. Eu colocaria aqui 65, tá? Então, 65, mas ele colocou 66, então tudo bem, não tem problema, tá? E assim vai. Esse aqui é o primeiro risco do 2, tá? Então, ó, 1,9 acabou, aqui já virou, então aqui seriam 2 metros. Aí aqui, 10, 20 e quase 30, então ele colocou aqui 28. Tá? Então, essas leituras aqui na nossa mira, a gente vai fazer dessa forma. Então, pensa sempre que metro, decímetro, tá? E aí você vai ter que contar aqui quantas partezinhas brancas e pretas você andou, que seriam centímetros. E aí, para determinar o milímetro, mais ou menos no visual aqui seria o quanto que você andou em cada região. Essa parte de leitura está um pouco clara para vocês? A gente não vai fazer, né, porque os dados vão vir prontos, a gente não vai conseguir fazer a leitura da mira, infelizmente, tá? Então a gente vai já receber essas leituras prontas, tá? Então a gente já vai receber que a leitura da mira no ponto tal foi, por exemplo, 1,912, tá? Ou 1950. A gente não vai fazer essa leitura de fato, porque não dá para fazer, tá bom? Eu cheguei a pesquisar lá no começo do semestre alguns aplicativos que simulam teodolito. Tem alguns pagos, que obviamente eu não comprei para ver como é que era, tá? E tem alguns gratuitos, tá? Então eu não lembro exatamente qual era o nome do programa, mas se você tem iPhone, se você tem Android, aí você consegue procurar ali, às vezes, um simulador de teodolito para o seu celular, tá? Se você quiser ver isso daqui, você consegue pelo menos treinar o que acontece lá na mira, tá? Consegue ver mais ou menos. Não é nada demais, assim, esse simulador, tá? Eu tentei procurar alguns pelo site também, mas eu não achei. Mas pelo menos ali dá pra gente ter noção do que aconteceria se a gente fosse ler de verdade, tá bom? Mas enfim, então só saibam que essa leitura de mira vai ser importante quando você for fazer a leitura, né? Quando você for fazer a visada, quando você for fazer a altimetria, tá? De fato, tá? Então você vai ter que esperar esses números, né? Essa carinha aí de pontos, números grandes e essas barrinhas pretas e brancas, e essas coisas vão representar a altura da régua, tá? Ou seja, em que ponto da régua aqui você está olhando. Tá? Então, não vai ser a altura do lugar, tá? Vai ser a altura em referente aqui ao chão, tá? Que o seu auxiliar lá está segurando a régua, tá? Então, não é a altura de fato que você está procurando, é a altura em relação ao chão, tá? Professor, Diga. A estação total, como é que é essa régua aí? A leitura dela é automatizada, mas é uma régua total, parecida? ela não usa régua, tá? Ela usa, deixa eu ver se eu acho aqui, ela usa uma coisa que chama prisma. Deixa eu ver se eu acho. É como se fosse um... Deixa eu ver. Como os valores são todos automáticos, ó, ela usa uma coisa assim.
tá? Que é como se fosse aqui eu não sei exatamente o que tem ali dentro, mas provavelmente é alguma coisa que reflete as ondas que a estação total emite, tá? Então você só vai usar isso daqui, tá bom? Então, ela provavelmente é uma coisa que reflete as ondas, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, você não tem a régua de fato na estação total, tá? Acho que também nada impede de você tentar usar, mas não faz sentido algum, tá? Mas, enfim, eu também, como eu nunca vi uma estação total, então eu não sei exatamente como você, o que acontece, né? Qual é a diferença exatamente da estação total no visual, lá no visor, né? Em relação ao teodolito, tá? Mas, enfim, não deve ser muita coisa diferente, não, tá? Então, você não tem essa régua lá no, na estação total. O Nicolas está tentando entrar de volta aqui. Não está conseguindo, acho que foi agora. Bom, então, vamos lá. Bom, o que a gente vai fazer aqui nessa aula, o que eu gostaria, né, que vocês fizessem depois? Com o vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele vai dar uma série de medições para vocês, e eu gostaria que vocês organizassem, eu vou falar isso depois de novo, tá? Eu gostaria que vocês fizessem a passagem desses dados, você vai ver que a pessoa vai fazer o cálculo todo na mão, tá? Eu quero que vocês façam aquela passagem para o Excel, tá? Para que você consiga fazer muito mais rápido, não precise ficar fazendo conta. Você vai ver ali que ela demora muito mais fazendo conta. Acho que ela pede até para uma outra pessoa fazer a conta lá. Mas ali ela demora talvez uns 4, 5 minutos ali de conta, tá? Então, parando para fazer conta. Então, no nosso caso, é só colocar, né? No nosso caso, não, né? Vai ser, né? Porque eu vou pedir para que vocês façam a tabela. Então, no nosso caso, vai ser somente colocar ali os valores e ali já vai colocar tudo pronto, tudo vai fazer o cálculo, né, tudo automaticamente. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa tabela. Eu vou explicar depois, né? Como que funciona, o que vai, o que vocês vão fazer, o que vocês vão tomar como base, né? Para fazer essa tabela, tá? Então, mais para frente, eu deixo mais claro, mas o que a gente vai lidar nessa aula é exatamente essa situação, tá? É o nivelamento altimétrico, é o levantamento, né, altimétrico, olhando para o perfil de um terreno, tá? Não exatamente desse jeito, né? Olhando como se fosse aqui em 360 graus aqui, tá? A gente vai olhar somente um perfil. Então, é como se você cortasse aqui, tá? Essa região aqui no perfil e olhasse ela somente de lado, tá? Então, você vai olhar, por exemplo, se você cortasse isso aqui exatamente no meio aqui, ó, tá? Você estaria olhando somente para essa região aqui, tá? Você não conseguiria ver, por exemplo, essa região lateral aqui, tá? Nessa forma, tá? Então, seria como se fosse uma versão um pouco... Eu dupliquei o slide aqui. Uma versão um pouco mais precária, né, do que a gente poderia fazer. A gente poderia fazer aqui uma versão mais completa usando aí, provavelmente, satélites, drones, tá? Mas, enfim, a gente vai pensar aqui que um dia a gente vai precisar fazer esse levantamento aqui e provavelmente vocês, eu não sei se todos aqui são da Civil, mas provavelmente vocês aqui vão usar bastante coisa nesse sentido, tá? Então, o que é o levantamento altimétrico ou nivelamento altimétrico? Você usar o seu teodolito e fazer uma série de visadas, tá? E a partir das leituras dessas visadas, ou seja, a partir das visadas, né, que a visada já é a leitura, então a partir disso você já consegue descobrir qual que é o desnível. Então você consegue descobrir aqui qual que é essa medida. Então, por exemplo, né, a partir dessa leitura e dessa leitura, você consegue saber que, sei lá, aqui tem 2,5 metros de desnível, tá? E aí, a cada ponto que você vai fazendo a leitura, você vai vendo qual que seria o desnível. Então, vamos imaginar que você tem aqui uma série de um terreno, e aí você vai fazer aqui uma série de medições. Então, você vai conseguir fazer aqui o desnível, tá, em relação a um ponto de referência, tá? Esse ponto de referência pode ser um ponto único, então pode ser esse daqui,
ou pode ser o anterior, por exemplo, tá? Mas você vai ver que geralmente não vai ser o anterior, porque isso dá muito trabalho, tá? Então, você consegue aqui fazer a diferença de nível de cada um, e com isso você vai conseguir meio que ter uma ideia do que acontece com o perfil desse terreno aqui ao longo do comprimento, tá? Então, é mais ou menos essa ideia, que só tem um lance aqui, né, colocado, então, mas a ideia é que você vai ter que fazer uma série aqui de medições, tá bom? Então, uma série de colocações aqui, né, dessas miras, dessas réguas ao longo do seu terreno, tá? Então, antes de fazer isso, antes de colocar esse exemplo aqui, você vai ver que o exemplo é super simplesinho, tá? Eu vou querer mostrar aqui um outro PowerPoint aqui. Esse PowerPoint não é meu, tá? Esse PowerPoint aqui é do professor Ângelo de Oliveira, tá? Ele dá aula no Instituto Federal do Sul de Minas, não sei onde é isso, imagino que seja no sul de Minas, tá? Mas não sei onde é, mas foi são slides aqui que mostram, né, a diferença entre as medições que a gente pode fazer, tá? O que a gente vai fazer com muito mais frequência vai ser essa aqui de visadas extremas, tá? Mas vamos ver aqui o que acontece, tá? Então, existe o levantamento que é chamado de levantamento por visadas iguais, tá? O que significa isso? Você vai colocar os seus pontos de interesse lá, o A e o B, as réguas, tá? E você vai colocar o seu instrumento, ou seja, o seu teodolito, tá? Exatamente na metade, tá? Então, para fazer essa coisa de visada igual, você precisa colocar o seu teodolito no meio dessa distância. Então, você precisa colocar isso de modo que essa distância aqui seja igual a essa distância, tá? E aí você vê que não é muito prático, porque você precisa se preocupar em colocar o seu teodolito numa posição específica. Então, não é somente colocar lá em qualquer lugar entre esses dois pontos e fazer a medição, tá? Então, você precisa aí pensar um pouquinho para colocar esses valores, tá? Esses valores não, para colocar o seu teodolito, tá? Eu já explico daqui a pouco que isso aqui vai ser bem tranquilinho, tá? Aí ele fala aqui qual é a vantagem desse levantamento, tá? Ele não precisa estar alinhado, ou seja, não precisa estar na mesma linha reta aqui entre eles, você pode ter um deslocamento, então ele coloca aqui, ó, você não precisa estar com o teodolito no meio, você pode estar com o teodolito em qualquer outra posição. A única coisa que tem que acontecer é que as distâncias entre as suas réguas e o teodolito aqui sejam iguais, tá? Então, não necessariamente alinhado, pode ser desalinhado, mas essa distância entre a mira e o seu teodolito, a mira e o seu teodolito precisam ser as mesmas, tá? Então, não necessariamente quando a gente olha assim, né, a gente pensa numa posição de alinhamento, ou seja, isso aqui precisa estar na metade, tá? Mas não necessariamente, tá? Você pode colocar em qualquer outra posição, contanto que você garanta isso, tá? Então, aqui ele coloca essa coisa, e por que isso é importante? Tá? Isso é importante. Aqui ele fala que a altura do instrumento não é importante, tá? Vocês vão ver que não é importante mesmo, tá? Então, não vou nem ficar falando isso aqui, tá? A importância dessa medição é que você consegue minimizar os seus erros. Por quê? Você sabe muito bem que a Terra não é plana, né? Então, aqui ele, lógico, colocou aqui exagerado, tá bom? Nesse desenho, tá? E quando você coloca a sua régua lá no seu ponto de interesse, ele deu uma leve... É lógico que essa inclinação não é muito perceptível, né? Porque a curvatura da Terra é muito, muito baixa, né? Se você for pensar aqui para pontos próximos. Mas ele comete aqui uma inclinação referente à curvatura da Terra, tá? E aí isso dá uma diferença de medição aqui, tá? Então ele acaba dando esse negócio que é chamado de erro, tá? Na sua medição. E como você tem a mesma distância, esses erros eles vão ser os mesmos, tanto quando você olha para esse lado, quanto quando você olha para esse lado. Então, quando você faz a comparação, como você está errando a mesma coisa para o lado direito, errando a mesma coisa para o lado esquerdo,
acaba compensando e sua medida acaba sendo desnível de fato, porque você acaba cometendo o mesmo erro aqui do que aqui, tá? Tem uma outra, acho que tem aqui, deixa eu ver se tem. Eu acho que tem, eu vi isso. Deixa eu ver, que aí eu já coloco, e não tem. Então, vamos lá. Se você colocasse o seu teodolito mais próximo de uma régua do que de outra, esse erro aqui, ele seria menor, tá, do que esse. Então, quando você comparasse, quando você for comparar as suas visadas, os valores, né, das alturas, eles vão ter erros diferentes. Então, deixa eu copiar essa imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo, e aí eu coloco aqui porque eu consigo desenhar. Então, ó, deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar. Consigo. Se tivesse, por exemplo, aqui, ó, se sua régua tivesse aqui, vai ficar torta mesmo, mas não... Tá? O erro de leitura que você estaria cometendo por conta aqui da curvatura terrestre seria muito menor que isso, tá? E aí, quando você compara, você não está comparando os mesmos erros, tá? Ou seja, você vai fazer aí uma diferença e esses erros não vão cancelar, tá? E aí, por esse motivo, você vai conseguir ter um valor final com erro ainda, tá? Você não vai retirar esse erro da sua medição, tá? E aí, quando você tem os mesmos erros aqui, como você obtém essa diferença de erro fazendo uma subtração, esses erros vão ser cancelados e o que vai acontecer é que no final vai ter apenas a diferença de nível de fato entre elas, tá? Mas enfim, só para vocês saberem que com visadas iguais, esses erros eles são ignorados ou pelo menos minimizados, né? Porque afinal, sempre que você está lá fazendo a sua medição com o seu teodolito, pode ter algum errinho, por mais que seja milimétrico, mas tem um errinho aí, tá? Mas eles são pelo menos minimizados aqui, porque eles são retirados esse erro aqui de curvatura aqui, que ele chama de erro de colimação, tá? Bom, o que são as visadas extremas? As visadas extremas, você também determina o desnível entre a posição do nível e da mira através do conhecimento da altura do nível e da leitura efetuada sobre a mira. É basicamente a mesma coisa que a gente fez na passada, só que aqui a gente vai ter aqui a altura do instrumento, tá? Então, se você for ver aqui, aqui a continha que ele fala aqui, ó, a altura do instrumento é igual à leitura da mira, tá? Mais o desnível entre o ponto que eu tô, tá? E o ponto de interesse. Então, esse daqui é o desnível, ou seja, quanto mais alto ou mais baixo, né, seria esse ponto aqui. Então, fica claro aqui que a altura, né, se você for recortar aqui, ó, essa altura, esse pedaço, é exatamente igual aqui à leitura até lá o ponto imaginário, né, inferior aí, né, à superfície do ponto de interesse, tá? Então, ou seja, como a gente quer encontrar aqui essa medida, é só fazer uma equaçãozinha, passar esse LM para lá. Então, a altura vai ser a altura do instrumento, a desnível, desculpa, vai ser a altura do instrumento menos a leitura da mira. Ou seja, isso daqui é o total menos a leitura da mira. Ou seja, o total é a altura do instrumento, então a altura do instrumento menos a leitura da mira, você vai ter aqui o seu desnível. Desse jeito, você não precisa ficar comparando quase sempre lá com o seu ponto anterior. Então, você vai andando com o seu instrumento e você vai mirando, né, sempre para frente, vamos dizer assim. Eu não falei ainda, tudo bem que eu falei nas aulas anteriores, mas o ponto que está anterior aqui ao instrumento é chamado de Ré, tá? E todos os pontos que são posteriores, ou seja, que estão à frente do seu instrumento, é chamado de vante, tá? Geralmente o que acontece é que a gente vai ter vários vantes, tá? E menos rés do que vante, tá? Porque a gente não vai ficar toda hora mudando o nosso instrumento. A gente vai mudar o instrumento de posição quando a gente não conseguir fazer mais uma medição de vante. Então imagina aqui que a gente tivesse, então deixa eu voltar para o PowerPoint. Aqui.
Então, imagina que a gente tivesse aqui uma subida, tá? Se a gente começar a nossa leitura aqui, o nosso teodolito está aqui. Vamos colocar aqui um pouco mais alto. Com o teodolito aqui, por exemplo, eu consigo medir essa, porque eu consigo visualizar essas duas ainda. Só que quando eu pegar, por exemplo, o ponto C, eu não vou conseguir mais visualizar o ponto C, tá? Porque eu não vou conseguir visualizar a régua, eu vou visualizar o chão, tá? Então, por isso, eu preciso mudar o meu instrumento de lugar, tá? Então, eu coloco o meu instrumento mais próximo aqui, pode ser até mais para cá, não tem problema, mas, por exemplo, eu posso colocar aqui, tá? Então, quando a gente faz essa mudança, esse daqui era a nossa visada ré, tá? E essas duas aqui eram visadas Vant, do tipo Vant, tá? Quando a gente faz isso, a gente precisa fazer a leitura do ponto anterior. Então, agora, essa aqui vai ser a nossa visada ré, tá? E tudo que a gente tiver aqui para frente vai ser chamado de visada Vant, tá? Então, resumindo, tudo que tiver para frente do nosso teodolito vai ser a chamada visada Vant, e tudo que tiver para trás vai ser a chamada visada ré, tá? E a gente não vai precisar fazer toda hora a mudança do nosso equipamento. A gente só vai fazer a mudança do equipamento quando a gente não puder mais visualizar. No vídeo que eu vou passar para vocês, isso vai ficar muito claro, esse tipo de coisa, tá? E aí eu acho que, pelo menos eu acho que está bem didático lá, por isso que eu não me meti a fazer um igual, porque está tudo muito bonitinho lá, está tudo feito bonitinho. Então acho que dá para entender naquele PowerPoint, naquele vídeo que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui como a gente só tem uma seção, né? Então essa aqui é ré, essa aqui é Vant, tá? E aí, a visada extrema é essa que você não precisa ficar olhando sempre para trás, porque você vai considerar aqui a altura do seu equipamento, tá? Então, por isso que você coloca aqui. Você precisa saber qual é a altura do equipamento, então por isso que você precisa fazer aqui uma leitura ré para saber em qual nível que você está aqui, tá? Então, não é somente a altura do equipamento, é a altura do equipamento referente lá à sua referência lá inicial, tá? Então, aqui ele está falando que a grande vantagem é o tempo, né, que você faz, é muito mais rápido, tá? Porque você não precisa ficar sempre olhando para trás e para frente, você já vai colocar o seu instrumento numa posição, vai medir lá na frente e acabou, tá? Então, é basicamente isso. E aqui ele fala que tem um erro, tá? Então, ele fala como tem essa... Não existe, né, aquela comparação com o mesmo erro tanto para Vant quanto para Ré, então quer dizer que vai sobrar um erro nessa sua medição. E aí ele fala que pode introduzir aqui um erro de 0,5 centímetro ou maior, que é relativamente bastante coisa aqui, tá? Então, vai acontecer aqui um erro nessa medição, tá? Aí ele fala, para evitar esse último, costuma realizar uma visada ré inicial sobre o ponto de cota conhecida e dessa forma determinar a altura do instrumento já no referencial altimétrico a ser utilizado, que é exatamente aquela coisa que eu falei. Você vai para a sua ré, tá? E vai determinar a altura do instrumento referente à sua ré, tá? Bom, então aqui, enfim, são coisas aqui, ó. Você vai olhar para a sua ré para determinar a altura do seu instrumento. Você não vai determinar a altura do instrumento com uma régua, por exemplo, fazendo uma medição aqui com uma trena, fazendo medição manual. Você vai medir a altura do instrumento com a sua visada inicial, tá? Então você vai olhar lá na sua visada inicial e a altura do instrumento vai ser o quê? Quando você olhar aqui para trás, vai ser, a altura do instrumento vai ser a altura do RN, ou seja, a altura do nível aqui inicial, né? Então, imaginando aqui que é um nível do mar, por exemplo, então você tem aqui uma altura, tá? Mais a sua leitura. Então, esse vai ser a altura do seu nível, tá? Então, aí aqui é a mesma coisa que você faz, a altura do nível é a mesma coisa que essas duas, altura do nível, desculpa, a altura do instrumento é a mesma coisa que a leitura da Vant mais o ponto aqui, a altura do ponto, né? Então a leitura da mira mais a altura do seu ponto, e aí você faz aquelas jogadas de equação, tá? Para descobrir
aqui que a altura B, ou seja, a altura desse seu ponto, tá? Ele é a altura do nível do ponto de referência, tá? Mais a leitura do ponto de referência, menos essa leitura que você tem aqui. Isso faz sentido, né? Porque imagina que isso aqui é o nível do mar, tá? Então, essa altura, tá? Se você voltar essa partezinha, você tem a sua altura desse ponto aqui. Ou seja, é essa altura menos essa partezinha, tá? Então, se você olhar essa linha tracejada como referência aqui, você consegue entender o que é de fato essa expressão. Mas ela foi feita a partir do trabalho, né, de equações aqui, de sistemas, na verdade, substituições com essas duas equações aqui, tá? Aqui a altura do instrumento é essas duas, tá? E a altura do instrumento também são essas duas somadas, tá? Aí você consegue descobrir qual que seria aqui a altura do seu ponto de interesse B. Fica tranquilo que isso aqui vai ficar bem mais tranquilo, vai ficar bem mais fácil, tá? Não vai ficar tão complicado como talvez vocês possam estar entendendo, tá? Então aqui, por que essa parte é importante? Se você quisesse saber aqui as visões, as alturas C e D, como o seu ponto, como a sua referência de nível está aqui, você não consegue fazer numa só. Então você vai precisar mexer o seu teodolito para cá, e aí você vai conseguir tirar de A, de B, de C e de D numa só. Tá? Então você vai conseguir colocar o seu instrumento, deixa eu ver aqui, eu não estou muito interessado com as imagens, porque a gente não vai fazer isso. Então você consegue colocar o seu instrumento onde você consegue medir aqui, tá? Sem se preocupar com sua visada primeira, sua visada aqui de referência. Tá? Então você consegue olhar as alturas dos seus níveis, colocando o seu teodolito em qualquer lugar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer, o que eu quero que vocês façam, né, na aula de hoje, vai ser exatamente essa tabela, tá? Mas para uma outra situação, tá? Então, por isso que eu não estou muito preocupado com esses pontos aqui, não, tá? E aí vocês vão seguir exatamente o mesmo passo, tá? Só que eu quero que vocês façam essa coisa no Excel, tá? Então, eu acho que vai ser, como vai ter um trabalho do Excel, de fato, o trabalho da tabela vai estar feito para você, eu só quero que vocês adaptem sozinhos, né? Agora, essa tabela para o Excel, para fazer tudo isso aqui já sozinho, tá? Mas fiquem tranquilos que eu faço uma ideia, né, do que vai ser feito no finalzinho, tá? Então, tem mais um tipo aqui de visada, a visada equidistante, tá? Nesse método aqui, você vai efetuar 2 medidas para cada lance, tá? E aí, de novo, aqui você vai permitir eliminar os erros. Por quê? Porque você vai conseguir manter aquela distância, aquele errinho lá que você cometia lá, aquela comparação de erros idênticos, né, que você cometia lá no começo, na visada igual, você também vai fazer isso daqui. Desvantagem é que você vai precisar fazer 2 medições. Por que você vai fazer 2 medições? Você vai colocar em qualquer lugar, tá? Entre a sua régua, o ponto A e o ponto B, tá? Aqui D1 e D2. E aí depois você vai fazer uma outra medição, tá? Com essas distâncias invertidas. Então, você vai ficar próximo de B, D1, e longe de A, T2. Então, você vai fazer aqui a medição invertida, tá? Por isso que ela chama equidistante. Por quê? As distâncias aqui entre A e B permanecem iguais, mas invertidas, vamos dizer assim, tá? Então, a distância aqui entre o A e o B, entre o instrumento e o B, é a mesma aqui na primeira medição entre o A e o B. Eu não vou ficar me alongando muito nessa daqui, tá? Mas esse erro que você comete aqui é o mesmo erro que você comete aqui, tá? Por essa distância ser igual, tá? E esse erro que você comete aqui é o mesmo erro que você comete aqui, pelo fato também dessas distâncias serem iguais, tá certo? Então, e por esse fato, você vai conseguir, né, quando você faz a comparação aqui, ó, tá, os dois juntos, acho, não tá não. Tá, quando você faz a comparação dos dois, você consegue meio que cancelar esses erros na sua conta, tá? Então, quando você, eu não vou ficar me alongando aqui também nas contas, mas a sua diferença de nível, quando você faz essa medição, vai ser a leitura primeira de A
menos a leitura de B primeira, a leitura de A segunda menos a leitura de B segunda, você divide por 2 e soma as duas. É como se fosse fazer uma média aqui, tá? Então você faz, cadê? Na primeira, essa é a primeira, não, essa é a segunda, aqui na primeira. Você faz essa leitura, tá? Mais essa leitura dividido por 2, menos, desculpa. E no 2, você faz a mesma coisa, essa leitura menos essa leitura dividido por 2 e soma isso. Quando você somar, você vai ter exatamente a sua diferença de nível, tá bom? Então, é um pouco mais trabalhoso fazer isso porque você precisa fazer duas medições para o mesmo. Então, quando você vem aqui na sua primeira, tá? Você, na sua primeira nesse trema aqui, você faz uma só, direto, tá? Então, por isso que você consegue fazer aqui um pouco mais rápido, porque aqui na visada extrema você faz uma vez só, tá? E na visada equidistante você precisa fazer duas medições pro mesmo, olhando para as mesmas réguas, olhando para as mesmas miras, tá? Bom, vamos lá. Então, a visada recíproca é muito parecida, tá? Com a equidistante, só que aí, a sua visada recíproca, você vai colocar o seu instrumento no ponto A, tá? E depois no ponto B. A mesma coisa acontece, tá? Esse erro aqui, pelo fato da distância ser igual, tá? A distância aqui em cima, aqui embaixo é igual, esse erro aqui de leitura vai ser o mesmo, tá? Referente aqui a curvatura terrestre, a refração, enfim. Tá? Então, vai ser exatamente igual. Então, quando você faz a subtração, esses erros vão acabar cancelando também. Tá? Então, aqui acontece também da mesma forma, você tem que o desnível vai ser a altura do instrumento em A menos a altura do instrumento em B, mais a leitura de A menos a leitura de B, tudo isso dividido por 2, tá? Não tem diferença você dividir por 2 aqui, ou no final, tudo junto, tá? Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Matematicamente é a mesma coisa. Então, com isso, você também consegue diminuir os seus erros, tá? Então, essas coisas de visada recíproca, visada equidistante, tá? E visada igual, são visadas utilizadas para diminuição de erro, tá bom? No caso da visada extrema, você não tem essa divisão de erro, essa eliminação, né, do teu erro. Então, a gente vai ter de novo aqui, no caso da visada extrema, aquele teste, né, para a gente saber se a gente pode aceitar o erro ou não, tá? Então, a gente também vai ter uma tolerância, né? Então, se essa tolerância passar desse valor que a gente está colocando, essas medições precisarão ser refeitas, tá? Então, a gente também vai ter um teste para saber se os nossos erros, né, se a gente consegue aceitar esse erro ou não. Mas vamos lá direto para o cálculo de fato, que acho que vai ser mais tranquilinho. Tá? Então, vamos ver aqui. Eu estou colocando aqui um exemplo que você colocou o seu teodolito entre, tá? A sua visada ré e avante. Não deixa de ser um caso da visada extrema, tá? Então, você está ali não necessariamente no meio, tá bom? Você tem aqui uma visada ré, uma visada avante, tá? E aí você consegue fazer a sua leitura da sua mira aqui, tá? Ou seja, você consegue ver qual é o número que está colocando aqui e você vai ver qual é o número que está aparecendo aqui. Através disso, você vai conseguir fazer a sua diferença de nível, tá? Outra coisa que eu não falei, pessoal, no caso de nivelamento altimétrico, a gente está fazendo aqui um tipo de nivelamento que é o nivelamento geométrico, tá? Nesse tipo de nivelamento, esse ângulo aqui, ó, é sempre zero, vamos dizer assim, tá? Então, ele é sempre realizado sem angulação horizontal, vamos dizer, tá? Se você for olhar no seu teodolito, o seu teodolito não vai aparecer 0 graus, tá? Ele vai aparecer 90. Por quê? No seu teodolito, ele mede de acordo com esse ângulo aqui, que era chamado de ângulo zenital, tá? Então, o zenit, né, que seria olhando para cima, né, exatamente para cima, então ele mede sempre com esse ângulo, tá? Então,
precisa sempre ser horizontal, você não pode ter nenhuma angulação aqui. Se você tiver essa angulação, dá para fazer também, mas aí vai para um levantamento que chama trigonométrico, tá? O que a gente está fazendo não é o trigonométrico, é o geométrico, tá? A gente pode comentar como é que seria o trigonométrico, mas o trigonométrico a gente já fez isso lá no começo, tá? Então, o que eu estou fazendo é usando o teodolito sempre na horizontal, tá? Senão, não funciona. Bom, vamos lá. Se a gente tivesse aqui, então, que olhar esses números, né? Então, o que apareceria aqui na leitura ré e na leitura avante? Se a gente for olhar aqui, vamos imaginar que apareceu isso, tá? Quando apareceu isso, lembra que o fio superior e o fio inferior, para a gente, nesse levantamento altimétrico, não precisa ficar preocupado com isso, tá? Fio inferior e fio superior, a gente só usa para fazer cálculo de distâncias. Ou seja, se a gente quisesse saber qual é a distância entre o teodolito e a sua mira lá na frente, ou a ré, tanto faz, você teria que incluir, né, o que é a leitura do fio inferior e superior. Então, aqui eu não vou nem ficar preocupado com a leitura do superior e inferior, tá? Já que a gente vai usar o fio médio de qualquer forma, tá? Então, ó, aqui na leitura da mira ré, ou seja, esse número que você vai ler aqui, qual que é esse número? 1, ou seja, 1 metro, então 1 metro, 3, seria o 30 centímetros, tá? Agora eu vou ver quantas casinhas depois do 3 tem. Tem 1, 2 e um pouquinho. Então vamos chamar aqui 25, tá? Então vamos imaginar que isso aqui está exatamente na metade. Eu vou colocar aqui 25. Eu peguei aqui qual é o valor, aqui é exatamente isso, tá? Eu peguei aqui qual que é o valor de verdade, tá? Mas aí depois a gente compara se der uma diferença aí de milímetros, tá bom? E na miravante, a gente tem esse 1. Esse 1 representa que começou o primeiro aqui, ou seja, está num metro aqui, tá? Então tem que tomar cuidado que na primeira, de fato, não tem o pontinho. Poderia ter, né? Não sei porque não tem, tá? Mas enfim, aqui a gente tem o começo do 1 metro, tá? Então, 1 metro, o fio médio está aqui. Então, 1 metro e 0, né? Porque a gente não chegou nem no 10, então 1 metro e 0, tá? Aí, que mais? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, talvez. Então, vou colocar 65. Então, 1,065, tá? Então, a gente tem aqui a leitura desses dois. Tem que tomar cuidado, tá? Porque não é porque esse aqui está um maior número que ele vai ser maior. É exatamente o contrário, tá? Como você está numa posição, na mesma posição aqui com o seu teodolito, aqui você consegue enxergar mais para baixo da régua. Então, esse ponto está mais para cima do que para esse, porque esse aqui você consegue enxergar um ponto mais alto da régua. Então, quer dizer que esse ponto aqui está mais para baixo, tá? Então, toma cuidado, isso aqui não representa a sua altura, tá bom? Então, não, toma cuidado que não quer dizer que esse ponto aqui é mais alto do que esse, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui a nossa diferença de nível, tá? Então, a diferença de nível, você fala, putz, aqui eu enxergava 1,325, ou 1.325 milímetros, né? Então, estou falando em metros. Então, vamos chamar aqui 1.325 milímetros, tá? E aqui você enxerga 1.065 milímetros, tá? Então, a marquinha é de 1.065. Para saber a diferença de nível, é exatamente aquela mesma ideia. Aqui, essa leitura da ré vai ser sempre a soma desses dois, porque ó, o inicial aqui é o que parte na diferença de nível, tá? E o solo aqui é o que define a diferença de nível. Então, se eu somar esses dois, eu tenho exatamente essa medida, tá? Então, ó, a leitura ré é a mesma coisa que a leitura avante, mais a diferença de nível. Ou seja, por isso que a gente vai fazer sempre aquela subtração, tá? A diferença de nível vai ser a leitura ré menos a leitura avante, tá? Então, se eu fizer a leitura ré menos a leitura avante, eu vou conseguir ver qual que é a diferença de nível entre esses dois pontos. Então, aqui,
Como aqui o fio médio deu 1035 e a leitura Avante deu 1065, foi isso que eu achei, tá? Fazendo a diferença aqui de nível, a leitura Ré menos a leitura... Opa, aqui eu esqueci de mudar, tá? No PowerPoint, aqui é Avante. Eu copiei sem querer aqui, esqueci de mudar, tá? Então, fio médio da Ré menos o fio médio da Avante, ou seja, a leitura que você fez na Ré menos a leitura que você fez na Avante, tá? Isso aqui deu a diferença de nível em milímetros, tá? Então, 265 milímetros, se você for mudar aqui para metros, dá 0,26 metros, ou seja, 30 centímetros aqui de diferença entre um ponto e outro, tá? Então, a gente vai fazer isso várias vezes, tá? Para fazer o nosso levantamento altimétrico, tá? Agora, o levantamento trigonométrico. O que é o levantamento trigonométrico? Eu vou pegar aqui o livro único, que vai ser um pouquinho mais simples. Eu não vou focar no levantamento trigonométrico, tá? A gente não vai ficar fazendo isso, porque o levantamento trigonométrico a gente já fez lá no começo, tá? Se vocês forem olhar lá aquele vídeo que eu comentei lá do Paulo Sérgio, ele calcula a diferença de nível também, tá? Naquela época eu não falei para calcular a diferença de nível, tá? Mas ele calcula também. A diferença do geométrico que a gente estava fazendo para o trigonométrico é que o trigonométrico você vai fazer essa mudança aqui na angulação do seu teodolito, tá? Então, para trás você vai manter aqui horizontal, mas para frente você vai fazer essa mudança. Então, você vai mudar aqui a sua inclinação, ou seja, você vai mudar o seu ângulo zenital. Com isso, você vai precisar fazer aí um cálculo trigonométrico, tá? Esses cálculos trigonométricos, eles estão muito bem explicados lá na aula do Paulo Sérgio, tá? E a gente já fez, por isso que eu não vou ficar pensando muito aí na diferença de nível no levantamento trigonométrico, tá? Então, vou focar nessa parte nova aqui, que é a parte nova do levantamento geométrico. Aliás, toda aquela coisa que eu falei, tá, de visada igual aqui, visadas extremas, tá tudo aqui, tá bom? Tá, visada recíproca, tá? Então tá tudo aqui bonitinho, equidistante, tá? É que eu só achei aquela imagem um pouco mais bonita, um pouco mais resumida, tá? E isso, não precisa ficar muito preocupado com essas coisas aqui, não, tá? A única coisa que te importa é esse último, tá? Então, se por um dia você for usar aqui visada equidistante, você usa essa última, tá? Se um dia você for fazer o caso aqui da visada recíproca, você usa somente essa última, tá? Então, essa parte aqui é a demonstração do que você chega aqui nessa última, que essa última foi exatamente o que eu falei lá naquele, que é o que está naquele site, tá? No PowerPoint lá do sul de Minas, do sul de Minas, do Instituto Federal. Então, não precisa ficar preocupado com esses cálculos aqui, tá? Você não vai precisar entender. Se quiser entender, ótimo, tudo bem, tá? Mas é só essa última coisa que importa. Tá? Então, vamos lá. Então, a visada trigonométrica, a ideia é que você vai ter que fazer aqui uma trigonometria, tá? E toda essa trigonometria está descrita aqui, tá? De novo, a única coisa que interessa para a gente é isso, tá? Então, se por um acaso a gente for fazer a nossa visada trigonométrica, tá? O que vai ser? A altura do instrumento, tá? Que tá aqui, ó, a altura do instrumento, menos o HS. O HS é a leitura da sua mira, tá? Ou seja, a altura que você leu aqui na sua mira, lá do outro lado, tá? Cadê? Perdi aqui. Aqui. Mais distância inclinada, tá? Distância inclinada, vezes cosseno de Z. Tem que lembrar que o cosseno de Z é isso daqui, tá? Tudo bem? E aí, se você fizer essa conta, você já tem aqui a diferença de nível, mas eu não vou ficar focando nisso, tá? A gente viu exatamente essa coisinha aqui, tá? Lá, se vocês quiserem recuperar lá, eu vou mandar os links, eu posso mandar esse link também, tá? E vai ter tudo bonitinho lá. Aqui, de novo, como a gente não vai ficar focando muito no nivelamento trigonométrico, ele coloca aqui como é que a gente corrigiria, tá? Então, a gente corrigiria colocando
é essa partezinha aqui, tá? Então, distância horizontal ao quadrado, a gente colocaria o R, que é o raio da Terra, tá? E o K é o coeficiente de refração, que varia para cada região, ano e hora, que a gente já viu também, isso em outro lugar, lá no... Eu acho que foi esqueci agora. Naquele slide do TM, tá? Que ele também tem aqui o índice de refração médio aqui, tá? Que é 0,13. Mas, enfim, a gente não vai usar isso aqui, então eu não vou nem ficar focando muito, tá? Pelo menos não agora, tá? Talvez vocês usem mais para frente, em outros semestres, em outras disciplinas. Mas nessa aqui a gente não vai fazer. Mas caso você for fazer algum levantamento trigonométrico, você pode fazer aqui a correção, tá? Para que a curvatura da Terra não atrapalhe nas suas medições, você pode usar essa formulinha aqui, tá bom? Mas eu não vou ficar focando. Ele também tem aqui um outro nivelamento, que é usando aqui um receptor de GPS, vamos dizer assim, tá? Que é o GNSS, tá? Também não vou focar nisso, tá bom? Mas tem aqui todas as... só um cálculozinho, tá? Não vou focar nisso, tá? Então, eu vou focar somente aqui no levantamento geométrico, tá? Não no trigonométrico e não no último aqui, que era por instrumentos de GPS. Tudo bem? Então, não vou focar nisso. Aí, o que é possível fazer? Tá? Que é esse erro aqui que eu preciso comentar antes de fechar a aula. Tá? Esse erro vai ser exatamente a mesma coisa do erro que a gente estava fazendo antes, tá? Só que aí você vai precisar conferir, tá? Então, como assim fazer a conferência? Depois que você fez, deixa eu abrir aqui um PowerPoint novo. Então, depois que você fez aqui, deixa eu colocar aqui novo slide, colocar para fazer a apresentação. Então, depois que você fez a sua... Peraí. Descartar. Não, ele não entrou aqui. Pronto. Agora vai. Então, depois que você fez as medições, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, imaginando aqui que você está aqui com um monte de réguas aqui no meio, tá? Lógico que você vai mudar essas réguas, né? Você não precisa deixá-las fixas nesses pontos, e vai terminar aqui, tá? Então, você vai encontrar uma altura aqui, tá? E você vai fazer a conferência, como se você voltasse e fizesse a conferência aqui, tá? Você vai ter a sua altura inicial real, e se você voltar e calcular de novo, você vai ter a sua altura calculada, tá? Então, é como se você fizesse uma medição de novo, tá? Então, é como se fosse para você, como se diz, fazer a confirmação. Lembra que naquele levantamento planimétrico que a gente teve, a gente podia fazer aquele levantamento na poligonal aberta, que não tinha, né, aquele ponto de confirmação, e a gente podia fazer a amarrada, né? A amarrada era que terminava e começava no mesmo ponto. Aqui é a mesma coisa. É como se a gente estivesse terminando o nosso levantamento no mesmo ponto que a gente começou, e aí com isso a gente consegue fazer uma confirmação, tá? Então, fazendo esse cálculo, né, inicial de novo, você vai ter a altura calculada e a altura conhecida, tá? E aí, se essas coisas derem iguais, ótimo, você não cometeu nenhum erro, né? Mas pode ser que essas alturas sejam diferentes, tá? E aí você vai ter um erro. E aí, como é que você vai ver se você pode aceitar esse erro ou não? Você vai ver a sua tolerância, tá certo? O que vai ser a sua tolerância? A sua tolerância vai ser um n vezes uma raiz de um d, tá? O que é esse n? Esse n é a constante adotada de acordo com a classe no nivelamento empregado. Ele vai depender de qual nivelamento que você está usando, tá? Então, cada nivelamento tem um n específico. Esse n geralmente vai ser dado para você,
tá? Então, pode ser 5, deixa eu ver se tem algum aqui que dá. Acho que tem algum exercício aqui que dá. Aqui no final. Aqui, ó, por exemplo, esse N aqui deu 8, tá? Então, esse N aqui, para esse levantamento, foi 8, tá? Então, ele vai dar para você esse N, tá? Então, para cada levantamento, ele tem um N específico, tá? Então, esse N aqui vai depender do seu levantamento, tá? E aqui vai ser a raiz do D barra. O que é o D barra? É como se fosse o perímetro, tá? É como se fosse a distância, tá? Que você fez o nivelamento, tá? Então, é como se fosse... Cadê? Aqui. Ah, tá no PowerPoint, desculpa. Então, é como se fosse aqui a sua distância, tá? Então, é como se fosse o seu perímetro, tá? Então, vezes a raiz do seu perímetro, tá? Aí você faz isso, você faz essa conta, e aí você vai ter a sua tolerância. Cadê? Perdi aqui, fui para cima sem querer. E aí você vai ter a sua tolerância, tá? Então, a sua tolerância vai ser esse valor, tá? E você vai conseguir ver aqui se o seu erro passou da sua tolerância ou não. A gente não vai usar a tolerância, também não vai usar esses erros por enquanto, tá? A gente vai fazer a nossa medição de fato. Então, não precisem ficar preocupados. Se vocês estão preocupados com a avaliação lá na frente, a gente pode retomar isso daqui, tá? Mas, por enquanto, a gente não vai fazer a altura e a tolerância, tipo, a confirmação aqui da altura e a nossa tolerância, tá? A gente vai fazer, por enquanto, apenas uma varredura para fazer uma medição específica, tá? Bom, então, com isso meio que a gente fecha, lógico, meio por cima esse capítulo, tá? E o que eu queria que vocês fizessem? Vamos lá colocar aqui, que eu peguei aqui, ó, 2 vídeos, tá? São 2 vídeos que eles trabalham exatamente com esse levantamento, tá? Eu não sei se vocês conseguem ouvir ou não, acho que travou aqui. É assim que meu computador sair aqui do travamento e eu explico para vocês. Não sei porque que ele travou aqui. Ele não está aparecendo mais nada. Tá difícil aqui. Pronto. Acho que agora vai. Ou não. Ah, meu Deus. Não sei porque que travou. Atualizei de novo aqui para garantir. Mas ele não está aparecendo mais nada. Travou aqui agora geral. Aí foi. Então, ó. O que eu vou pedir para que vocês assistam, provavelmente agora, daqui a pouquinho, essa aula aqui de nivelamento geométrico, essa aula é do Senai, tudo bem? Professora Lia, nem tinha visto aqui, mas é uma aula exatamente do que a gente fez aqui. Então, você vai ver que ela vai fazer aqui uma série de exemplos, tá? Ela vai mostrar aqui uma medição aqui num terreno que tem uma inclinação, tá? E ela vai pôr aqui ponto de interesse e vai fazer uma tabela, tá? Referente a todos esses desníveis que foram medidos, tá? Visada ré, visada avante e as cotas, tá? Então, ela vai colocar todos os pontos que foram feitos aqui no nosso levantamento na tabela. O que eu gostaria que vocês fizessem é exatamente o que ela está fazendo na tabela, tá? No Excel, tá? E aí todas as contas daqui para frente, aqui essa última coluna aqui das cotas, elas vão ter que ser calculadas, tá? Então vai ter que ser um cálculo aqui que ela vai colocar aqui embaixo, tudo bonitinho, tá? Ó, ela coloca aqui exatamente qual é a conta que você vai ter que fazer para cada lugar, tá? Então aqui eu gostaria que vocês fizessem essa tabela aqui que ela está fazendo, meio que automatizada no Excel, tá? Aí acho que fica isso aí para a semana que vem, tá? Somente ver o vídeo, lógico, acompanhar, entender todo o processo que ela está fazendo, tá? Que foi exatamente o que a gente fez uma vez, mas ela está fazendo várias vezes, uma vez seguida da outra, tá? Para fazer o levantamento altimétrico de um terreno, tá? Então ela vai ver qual é a altura aqui desses pontos, ó, o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, tá? Então ela vai ver qual que é a altura, fazendo exatamente a conta que a gente fez uma vez. Então, fazendo exatamente a conta que a gente fez aqui em um PowerPoint, que foi esse daqui, ó, foi esse, tá? Ela vai fazer a conta várias vezes, uma seguida da outra, tá? Eu achei que o vídeo ficou bem claro,
tá? Mas se vocês acharem que o vídeo não ficou claro o suficiente, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode, é lógico, vocês me avisam no AVA, tá? Senão eu não vou saber. A gente pode marcar terça-feira que vem, lembra que não tem aula, é uma semana sim, uma semana não, então nossa próxima aula vai ser no dia 9, tá? Então, no dia 2, caso vocês queiram, a gente pode marcar ali uma conversa de 1 hora, rapidinho ali, só para comentar, se for preciso, alguma coisa desse vídeo, dessa transferência aqui, desses dados para a tabela. Já fica um exercício para vocês entenderem mais ou menos como é que apareceria, tá? E a tabela, tá? A tabela acho que vai ser importante, caso apareça um exercício numa prova que você tem que fazer aí uma sequência de medições, você já coloca lá na tabela e já faz direto. A mesma coisa que aconteceu com a tabela que era para ser entregue agora. Aliás, se alguém não entregou, lembra que precisa entregar, que eu preciso colocar os pontos no AVA, tá bom? Então, lembra que aquela tabela lá de coordenadas reais, tá? Corrigidas lá, enfim, de levantamentos planimétricos, precisa ser entregue, tá? Então, eu vou mandar agora, tá? Vou fechar a aula aqui, vou mandar esse vídeo para vocês, tá? Esses 2 links. Também mando o link que a gente... Posso mandar esse aqui que eu também usei? Ó, cadê? Esse aqui, ó. Tá? Posso mandar esse aqui também, tá? Que vocês podem ler com calma. E mando também o link do professor Paulo Sérgio, tá? Que ele até tá aqui, ó, nos recomendados, tá bom? É ele aqui, ó. E eu mando esse vídeo para vocês, mas esse vídeo já foi mandado, esse vídeo já é o vídeo lá inicial, tá? Que já foi colocado para vocês. Wagner, acho que você está levantando a mão aí, se quiser falar, pode falar, tá? Não sei se foi um clique sem querer aí. Mas, enfim, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Mas quando vocês forem ver o vídeo, recomendo que vocês vejam o vídeo primeiro e depois se preocupem com a tabela, tá? Então, vejam o vídeo dela explicando, né? O que é a visada ré, tá? O que vai ser a visada avante quando você muda o seu teodolito de lugar, tá? Então, ela explica isso tudo direitinho, tá? Então, aconselho que vocês vejam com calma e se encontrar qualquer problema, lembra que a gente pode conversar lá no dia 2. Dia 2 não é aula, se você não quiser entrar, não precisa, tá? Não vai ser gravado, não vai ser nada, então é só uma conversa, caso vocês precisem, tá? A gente pode comentar lá no dia 2. E aí lembra que, se ninguém falar nada no AVA, eu não vou abrir, tá? Só vou abrir se alguém falar alguma coisa no AVA. Então, recomendo que vocês assistam esse vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, tá? Lembra que eu quero que vocês façam no final, ó, ela vai mostrar aqui uma tabela lá no final. Então, ó, aqui, ó. Essa tabela prontinha aqui no final, ó, aqui, ó. Eu quero que vocês façam essa coisa no Excel, tá? Se conseguir também já montar um gráfico que representa a altura, igual ela faz aqui, ótimo, legal, tá? Mas esse gráfico aqui é meio que opcional, porque eu nem falei como faz gráfico, mas não é difícil. Tendo uma tabela, é só um clique que você vai ter que fazer. Então, já tente lá mexer para ver se você consegue fazer esse gráfico aqui. Se não, não tem problema, não precisa se preocupar, mas gostaria que vocês tentassem fazer exatamente o que ela conclui aqui, que é a altura final dos pontos, tá? Ou seja, a cota, né? Relativo à cota inicial, e o perfil do terreno, tá? Mas lembra que o perfil do terreno não é obrigatório, se você entregar sem o perfil do terreno não tem problema, tá? Então, o que eu queria é exatamente essa tabela aqui com essa última coluna, a última coluna que é a parte interessante, que é a parte das cotas de todos os pontos, que através disso você vai saber qual que é a altura de todos os pontos. Tudo bem? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Professor, é o seguinte, eu tive um problema no meu notebook, na quinta-feira, queimou o HD dele e eu peguei ele ontem, tá? Tudo bem. Por conta disso, eu não encaminhei os trabalhos que eu tinha que mandar até hoje. Tem problema, não, sem problema se eu quiser mandar para você durante essa semana? Só não demora muito, mas não tem problema. Até sexta-feira acho que dá. Tá bom, tá bom. É porque eu estou fazendo também as atividades discursivas, então está muito corrido. Sem problema, fica tranquilo. Obrigado. Bom? Então, se alguém não entregou aí, pode entregar aí até o final dessa sexta-feira aí. Até o final dessa semana, sexta-feira.
tá? Então, vou Professor... mandar, aproveitem esse tempinho aí, então, que a gente tem aí até o final da aula, teoricamente, né? A gente deveria acabar a aula agora, por conta daquele problema da parte prática e da parte teórica, mas aproveitem aí esses 20 minutinhos aí, acho que é 20, meia hora, vai, para assistir pelo menos esse vídeo, para entender mais ou menos a tarefa que vocês vão precisar fazer. Diga, quem que falou aí? Foi o Diogo. Professor, Fala, Diogo. com relação à sua avaliação, já tem alguma data, alguma coisa também? Então, as avaliações, todas elas, tá? Elas vão ocorrer, deixa eu ver se eu passo a data certa. Deixa eu ver aqui, mas acho que elas vão ocorrer entre essa semana aqui, ó. Acho que dia 15 até o dia 20. Eu vou até conferir aqui para ver a data certinho, tá? Mas elas estão programadas para ocorrer lá naquela semana, então a gente tem mais uma aula ainda, tá? Então, só deixa eu ver para poder passar a data certa para vocês já se planejarem. Então, deixa eu ver. De 15 a 19. Então, ó, exatamente nessa semana aqui, ó, de 15 a 19 de junho, tá? Vão ser aplicadas as provas, tá certo? Então, a gente tem ainda a aula do dia 9 para fechar esse conteúdo. Tá, obrigado, professor. Tudo bem? Ô, professor. Diga. Com relação a esse vídeo, quando a gente for fazer a tarefa, a gente tem que passar a tabela com todos os resultados finais pro Excel ou tem que fazer, tipo, passo a passo da planilha? Não, o que eu quero que você faça é calculado, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma tabela para você ver. Dá um trecho aqui que ela está calculando. Eu não sei se vocês escutam. A tabela assim dá para ver bastante, ó, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Então, o que eu quero que vocês façam não é somente passar, lógico, os valores numéricos, tá? É passar os valores numéricos com os cálculos. Então, assim, as visadas não tem jeito, tá? Você vai ter que colocar, tá bom? Então, a ideia é que, por exemplo, ó, o que ele fala? O AI é a visada Ré mais a visada RN, tá? Que é o valor de referência, tá bom? Então, ele colocou que a referência acho que é 100. Ela fala aqui, tá? Então, ó, por isso que aqui é 100,95. Então, o que você vai fazer é assim. Aqui vai ter a visada Ré e aqui vai ter a tabela do AI, tá? Você vai colocar aqui 0,95. Aqui, o que você vai fazer é colocar em uma outra célula, por exemplo, aqui, vamos colocar, sei lá, aqui embaixo. Você não tá vendo, né? Eu parei. Então, eu vou começar de novo aqui, vou colocar... Pronto. Então, ó, o que eu quero não é que você passe somente esses números para planilha. É que você faça, por exemplo, a tabela, aqui visada Ré, aqui AI, aqui visada Avante, aqui vão ser as cotas. Só que aí, ao invés de você colocar aqui 0,95 e aqui colocar 100,95, esse valor aqui é calculado, tá? Então, não quero que você pegue 100,95 e coloque aqui. O que é esse valor? Esse valor, o AI, é sempre a visada Ré mais o valor de referência. Então, esse AI é sempre a visada Ré mais o que ele chamou de referência. Como eu não tenho referência em nenhum lugar, eu vou criar aqui uma tabela, seria aqui o nível de referência. Ela falou que o nível de referência é 100, tá? Então, aqui vai ser sempre mais o valor que tiver aqui. Então, ó, tá vendo que aqui já deu 195. Se eu tivesse em outra ocasião em que o nível de referência fosse 125, olha, já atualiza sozinho. E aí, se eu tivesse um monte de dados aqui, todos eles estão feitos de acordo com a visada Ré, tá? A visada Ré e o nível de referência. Então, se eu atualizar somente esses dois, toda essa coluna aqui já é atualizada sozinha, tá? Eu não preciso fazer, tá? Aí as cotas. O que é a cota? A cota é AI mais a visada Ré ou intermediária. Ela explica o que vai ser essa intermediária, tá? Vai ficar bem fácil de entender, tá? Certo. Então, aí aqui, a cota, então, vai ser o AI menos a visada Ré ou intermediária. Então, vamos voltar aqui. Você vê que você nunca vai ter, ó, a Ré e a intermediária junta, tá vendo?
Você nunca vai ter as duas juntas, tá? É só essa aqui que é a final, tá? Mas, então, o que você pode fazer? Vamos voltar aqui para o Excel. Você pode ver que a cota vai ser o AI menos a avisada ré ou a avisada vante, aí, ou intermediária. Eu vou colocar aqui, tá? Mas se você fizer isso, ó, ele já vai dar aqui que a cota é 125. Se eu tivesse esse e não avisada ré, porque ou eu tenho um ou eu tenho o outro, você vai ver que aqui, se eu tivesse aqui, sei lá, 2 e 3, ele já faria aqui a cota sozinho, tá bom? Então, você consegue fazer a sua tabela meio que sendo automatizada. Eu queria que vocês fizessem a tabela automatizada e, obviamente, não somente a tabela colocando os valores numéricos, tá? Então, todas as contas que ela for fazer aqui, eu gostaria que vocês fizessem usando o Excel e aí usando as fórmulas do Excel, né, para que você não precise ficar calculando essas coisas, ou seja, o AI e a cota, tá? O avisada ré, você vai ter que calcular, tá? Porque vai ter que calcular, não, vai ter que colocar direto, porque é uma leitura feita, então é um valor bruto, tá? Ele saiu somente da leitura, tá? E as visadas, sejam elas intermediárias ou de mudança, você também vai ter que colocar porque é o valor obtido através da leitura. Agora, toda essa coluna AI e toda essa coluna de cotas, ela foi calculada, então eu gostaria que vocês calculassem essas coisas no Excel, tá? É mais fazer um trabalhinho com Excel do que um trabalhinho de topografia de fato, porque de topografia é ela que fez, tá? Certo. Mas eu vou tentar fazer aí um resumão aí, mas aí isso para a próxima aula, tá? Não para agora. Aí lá para o dia 12, não, 9, né? Lá para o dia 9 eu vou tentar fazer aí um exercício desse. Mas lembra que o interessante mesmo é a gente fazer a medição de fato, né, em campo, usando o teodolito, né, dessas coisas. Quando a gente tem a tabela pronta, tem muito o que fazer, é aprender a trabalhar com os números, então é isso que a gente faz, tá? Então, é o que a gente consegue fazer meio que à distância aí, usar a tabela pronta com os números já colocados pra gente. Tudo bem? Tá, certo. Então, eu vou mandar aqui para vocês, então, no Ava, tá? O link, vou mandar agora, tá? O link desses dois. Aconselho que vocês façam agora, já, para não perder esse tempinho até as 9h40, tá? E eu mando também esse, tá? E o do Paulo Sérgio lá, inicialzão, né? Mas a gente não vai usar o do Paulo Sérgio, eu vou colocar lá no Ava, mas era só para lembrar como é que via a mira e como é que calculava a distância horizontal ou desnível usando o teodolito lá com diferença de angulação. Professor, só para não ter nenhum equívoco, tem como passar Diga. no ABA os trabalhos que são para entregar? Tem. Então eu vou colocar então todos os que vocês precisam fazer. Pode deixar. Obrigado. Tá bom? Então eu vou fechar aqui, vou fechar a câmera e o microfone, mas estou aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vou parar a gravação também. Se vocês quiserem perguntar